Você ainda se acha superior por não gostar de carnaval? Eu sei que é desconfortável começar assim, mas eu quero que você fique nesse vídeo, porque, gente, você tem noção que o que muita gente chama de caos de bagunça, ai, eu odeio carnaval, ai, que horror, movimenta quase 20 bilhões de reais em um mês apenas. Gente, isso não é sobre só dinheiro. A gente tá falando aqui de narrativa social, de história, de contexto histórico, identidade, exportação simbólica, financeiro. Gente, vocês já pararam pra pensar que o Brasil constrói o maior espetáculo do planeta todos os anos e muitos brasileiros ainda acham e tratam isso como se fosse pequeno? Eu não tô aqui pra convencer ninguém a gostar de carnaval, a ir em bloco, a ir na Sapucaí. Eu estou aqui pra analisar o fenômeno carnaval e o quanto que a gente tem que trazer alertas sobre o que está acontecendo com a nossa cultura, com todo esse hype do Brasil, que todo mundo quer vir pro Brasil, que todo mundo quer consumir Brasil, que todo mundo quer dar uma ali, ó, uma mordidinha na pizza brasileira. Então, gente, bora lá analisar comigo e entender por que o carnaval não é só uma festa, e sim uma estrutura que move o país inteiro, gera muito empregos, muda a vida das pessoas e o quanto é importante cada vez mais a gente abraçar a nossa cultura, que a galera lá de fora já tá fazendo isso muito bem. Então, bora lá falar de moda inteligente comigo? Pra gente entender o que acontece e o quão grande é o carnaval, vamos voltar um pouquinho na história e entender do intrudo a Sapucaí. O carnaval brasileiro começa no período colonial com o intrudo português. Era uma prática popular caótica baseada em jogos de rua, água e farinha. Não tinha organização nenhuma, tá? Era muito mais uma festa ali de rua, uma brincadeira. Eu não sei se vocês sabem, mas, gente, o carnaval não é uma coisa brasileira. Tem carnaval no mundo inteiro, mas aqui é diferenciado, né? O que molda o carnaval brasileiro de verdade acontece no Rio de Janeiro no final do século XIX e no início do século XX. A diáspora africana não trouxe apenas mão de obra escravizada, né? Que horror! Trouxe também muito cosmologia, ritmo, organização social, musicalidade e muita cultura. A nossa cultura, gente, tem muito da cultura africana. Nós devemos muitas coisas a esse povo maravilhoso do continente africano, tá, gente? Pelo amor de Deus, parem de lidar de África como se fosse um país. Estamos aqui falando do continente inteiro, que temos muitas referências realmente. Então, na região da Pequena África, no Rio, surgiram as primeiras rodas de samba urbano. O samba, na época, gente, ele era muito criminalizado. Inclusive, existiam leis, tá, que proibiam instrumentos como o pandeiro. Era óbvio que eles não queriam dar, né, gente, margem e abertura para essas pessoas maravilhosas, que eles sabiam que eles eram pessoas extremamente inteligentes. Então, o que acontecia? Quando ouvia pandeiro, ouviam certos instrumentos que eram proibidos, a polícia invadia, era aquela coisa horrorosa pra taxar a galera como criminais, né? Só que mesmo com tudo isso acontecendo, a festa ela acabou crescendo demais. E em 1928 surge a primeira escola de samba organizada, que era a Deixa Falar. O nome já é bem simbólico, já fala muito sobre, né? Na década de 1930, durante o governo Vargas, o samba é incorporado como símbolo nacional. O Estado percebe o poder unificador daquela manifestação. E a partir daí, o carnaval ele acaba deixando de ser apenas uma resistência e ele vira realmente o nosso símbolo nacional, como se fosse uma identidade muito forte do nosso país. Nos anos 1980, com a construção do Sambódromo, né, projetado por Oscar Niemeyer, maravilhoso, o carnaval entra definitivamente na era do espetáculo arquitetado para a transmissão global. Então, basicamente, gente, o que ali começou numa rua, bem desorganizado, como uma festa, uma brincadeira, virou um palco muito forte para muitos pontos econômicos e culturais. Então, virou muito sobre escolas de samba, narrativas, sobre conceitos e que continuam até os dias de hoje, né? E eu quero que vocês peguem aqui essa informação, que a gente vai usar ela lá na frente, para entender sobre como é importante investir em cultura e exportar cultura. E como os maiores países do mundo que a gente olha, nossa, ai gente, ai, eles são sofisticados, maravilhosos, quase todos eles têm um ponto crucial na cultura, e eles exportam essa cultura para gerar empregos, turismo, economia, então guarda essa informação, tá? Agora eu queria entrar um pouco sobre matriz africana, que é algo muito importante a gente falar aqui, porque eu vi muitas discussões esse ano, inclusive, né, que ficou muito popular o carnaval, as pessoas falando, nossa, por que tem tantas coisas africanas, por que tem tantas referências? Vamos dar uma navegação pra gente entender aqui realmente qual que é o contexto? Primeiro de tudo, gente, que sem matriz africana não acontece o carnaval brasileiro. Você tem que colocar na sua cabeça que o carnaval é um movimento negro, que
precisa existir e essas pessoas são as pessoas fundamentais de todo esse DNA. Então todo o ritmo que acontece, os corpos, a circularidade não são detalhes africanos, eles são africanos. E se a gente for analisar, o Brasil construiu sua linguagem estética baseada em 3 pilares: movimento, intensidade e presença. Isso pra tudo, tá? E sabe o que isso é muito diferente? Dos 3 pilares europeus, que são contenção, silêncio e minimalismo. Então, quando alguém vem chamar de maneira pejorativa, o carnaval é exagerado, é uma bagunça. muito obrigado. Talvez seja esse o nosso diferencial. Por isso que eu falo quão importante é a gente entender a nossa história e nossa cultura e abraçar ela, porque nós somos diferenciados e tá tudo bem. Ninguém aqui quer ser pseudo-europeu, ninguém aqui quer ser pseudo-norte-americano. Nós queremos ser brasileiros. Porque quando a gente olha para os nossos movimentos, aqui é tudo muito exagerado. Ninguém tá certo e errado, meus amores. A gente só está usando a régua errada para medir algo que é nosso. A gente não pode pegar uma régua ali europeia e medir, ai meu Deus, gente, olha, realmente somos exagerados. Não, são duas coisas totalmente diferentes e tá todo mundo bem em cada um dos seus círculos. E para entender essa dimensão do que muita gente cita como caos, vamos dar uma olhadinha aqui. Segundo as fontes do carnaval mesmo do Rio de Janeiro, uma escola do grupo especial coloca entre 3 e 4 mil pessoas na avenida. Todos os desfiles eles têm que ter enredo, roteiro, desenvolvimento, dramaturgia, divisão de alas, comissão de frente e alegorias com engenharia estrutural. Vocês já devem ter assistido, eu vou pra Sapucaí todos os anos da minha vida. Esse foi o primeiro ano que eu não fui, que eu tive que trabalhar, mas não tem problema. Próximo ano estarei lá, eu sou apaixonada, gente. Eu sou apaixonada. Todo desfile, toda vez que eu vou pra lá, eu só assisto os desfiles, eu nem entro pros shows, os camarotes, eu fico arrepiada, é maravilhoso. E pra quem já foi em algum tipo de desfile do carnaval, Sapucaí, em São Paulo, enfim, outros lugares que tem também, entende o que eu tô falando, né, gente? É muita engenharia. Você entende que realmente é tudo muito organizado, muito estruturado, com muito investimento de tempo e dinheiro pra fazer acontecer, né? Até porque são carros gigantes que têm, às vezes, altura de prédio de 10 andares. É bem impactante. Então, como que acontece toda essa estrutura pra realmente acontecer o show, né? São muitos meses de barracão, então eles falam que quando termina um carnaval, ele já começa no dia seguinte, no projeto do outro ano. Então, é um ano de muito desenvolvimento pra realmente colocar tudo isso na avenida. Então, as costureiras, elas bordam manualmente milhares de fantasias. Temos escultores, né, que constroem essas estruturas monumentais que a gente vê nos carros, coreógrafos que ensaiam a sincronização milimétrica. Inclusive, eu vi um vídeo sensacional de um físico explicando como que acontece o som na avenida, porque, gente, o carnaval brasileiro é o único espetáculo da Terra em que o palco, ele não fica parado, o palco, ele acaba se mexendo. Então, como a gente sabe que o som ele tem velocidades diferentes e a bateria estando lá no início, no meio, vai impactar no resto da avenida. Se fosse só um som tocando ao mesmo tempo, sabe o que ia acontecer com a avenida? Cada ponto da avenida ia ficar ali numa palavra da melodia. E ele basicamente explicou, que eu achei muito legal trazer pra vocês, que a avenida inteira, dando exemplo aqui da Sapucaí, todos os alto-falantes, eles são sincronizados numa tecnologia que o som não é o mesmo tempo inteiro, porque se fosse, igual eu falei, gente, o som ele demora alguns segundos pra percorrer a avenida inteira. Então imagina, você tá falando A aqui, ali tá na palavra anterior ainda até chegar o A. Imagina a bagunça que ia ser, inclusive pra escola que não ia cantar sincronizado, que isso é um dos pontos mais importantes, inclusive, das notas. Então achei muito legal entender que tem uma tecnologia extrema na Sapucaí e em outros lugares também, que você vai sincronizando o som pra parecer que está todo mundo cantando a mesma coisa no mesmo momento, mas quando a gente olha pra física é totalmente diferente. Achei muito legal. Não sei se eu me expliquei bem, porque é bem difícil explicar. Não sou física, mas deu pra entender. E quando a gente olha, gente, pra toda essa tecnologia, esse investimento de dinheiro, de tempo, a gente entende muito forte que é uma produção cultural em escala industrial. É uma coisa que realmente move todo mundo no mesmo propósito. E acontece anualmente, isso quer dizer, é uma consistência gigante que traz um sinal de indústria, porque a indústria é isso, você faz. Então, o nosso carnaval é uma potência econômica e cultural extrema e eu quero saber até quando as pessoas irão olhar pra isso como algo sem valor. E pra vocês ainda que estão titubeando, ai meu Deus, o carnaval, eu sou tão chique pro carnaval. Vem aqui que eu te conto o peso econômico real, tá bom? Bora falar de dinheiro de verdade, que, né, quando eu falar de dinheiro, a galera começa a entender. O carnaval
carnaval movimenta quase 20 bilhões de reais no Brasil. Só o Rio ultrapassa 5 bilhões em impacto direto. Então a gente tem um turismo internacional que aumenta demais, a hotelaria que opera perto do limite, tipo, todos os quartos, todos os hotéis cheios. Eu fui a trabalho pro Rio a semana com o Magnum e, gente, assim, eu tentei fazer um late checkout, a moça do hotel falou, meu amor, não tenho um quarto disponível no hotel, e o hotel era gigante. Então, realmente, eles estão ali sempre perto do limite. Pequenos empreendedores dependem desse fluxo, porque quando você olha e fala assim, ai, mas só as pessoas grandes acabam se beneficiando. Não, gente. A pessoa que vende o biscoito ao Globo na praia do Rio de Janeiro, a pessoa que tem ali sua barraquinha de pastel, a pessoa que vende ali qualquer coisa, todo mundo acaba se beneficiando de toda essa estrutura de turismo e de cultura. Então, tem que entender que sim, não é um movimento isolado, é um efeito cascata, que inclusive outras indústrias acabam se beneficiando indiretamente. Então, gente, o carnaval, ele ativa a cadeia têxtil, transportes, serviços, mídias, comércios formais e informais. Então eu entendo que, assim, pouquíssimos eventos culturais no Brasil têm esse impacto. Realmente o carnaval é o maioral e não tem pra onde falar que não. E o mais legal é que um ativo da nossa cultura, que ele acaba tendo uma transversalidade econômica, quer dizer, ele não é só uma cultura sendo vendida, ele vira uma potência econômica muito grande, que dá pra fazer muito mais do que a gente já faz hoje, mas realmente tem que ter ali uma atenção e nós temos que abraçar a nossa própria cultura. E uma dessas indústrias que são muito fortes aqui, e que aqui, gente, a gente abre um alerta muito grande, que eu fiquei muito incomodada com isso mesmo, de ver na avenida, é a nossa alta costura. Porque muita gente não entende que sim, gente, o carnaval é alta costura. Porque quando a gente traz realmente qual que é o significado de alta costura, olha o que fala. Alta costura, no conceito tradicional francês, é produção artesanal, sob medida, com técnica refinada, trabalho manual e exclusividade. Agora, minha filha, pensa nas fantasias de carnaval. Não tem tudo isso não, minha filha? Plumaria feito à mão, bordados complexos, estruturas de sustentação, modelagem corporal, escultórica, peças únicas. Então, assim, meu amor, isso não é alta costura pra você? Sabe qual que é a diferença? Que a alta costura europeia, ela acontece em salões fechados, com todo aquele glamour que as pessoas adoram. E o carnaval, ele acontece em praça pública. Então, sim, gente, é o mesmo conceito com duas medidas diferentes, né? 2 pesos, 2 medidas. Existe refinamento, existe artesanato, existe engenharia estética, e você vai ter que aceitar que o carnaval é alta costura, sim, e é extremamente revolucionário. E aqui entra o ponto que eu falei do alerta. Gente, vamos lá. Tivemos Juliana Paz usando Dolce & Gabbana, num look maravilhoso, inclusive eles foram os campeões, né, Viradouro. Achei impecável, mas me trouxe ali um certo desconforto, e eu vi que várias pessoas também do meio sentiram esse desconforto, que é o seguinte: de um lado, nós temos uma coisa muito legal de entender que as grifes europeias, essas grifes gigantes, elas estão começando a olhar o Brasil como potência e olhar o Brasil como realmente um lugar a ser explorado, visto que as maiores marcas estão vindo pra cá, as marcas de grifes já estão aumentando seus números de loja, realmente a gente tá tendo um movimento muito grande, financeiro aqui, econômico, tem vários vídeos aqui, vou deixar nos cards, nem vou entrar nisso, que vocês já sabem que eu já falei demais. Então é muito legal a gente olhar por esse lado, muita gente comemora, e eu mesmo comemorei quando eu vi de primeira. Só que daí, gente, eu faço uma pergunta que vai doer na sua alma, mas você vai me responder aqui embaixo nos comentários. Por que a validação externa ainda deslumbra tanto a nossa cultura? Por que realmente a gente precisa sempre olhar pra grama do vizinho, sempre olhar pra pessoa que tá lá fora e acha legal o Brasil, a pessoa machiza, usou um produto brasileiro, nossa, a gringa usou, minha filha, e daí? E assim, meu amor, o Brasil já constrói essa estética de impacto há décadas. A gente já produz esses figurinos que são monumentais, olha esses figurinos aqui. A gente já tem direção criativa própria, que é um abalo, é um arraso. Inclusive, eu considero o Brasil a maior potência criativa do mundo. Os profissionais daqui, gente, são insanos. Eu que tenho minha marca própria, a Eora, vai no QR Code comprar minha marca perfeita, maravilhosa, eu vejo que os profissionais são os profissionais mais impecáveis do mundo. Então, quando uma marca estrangeira olha para nossa criação, olha para o nosso movimento e faz uma técnica copiando, né, fazendo algo que a gente já faz aqui há muito tempo, ela não tá criando algo do zero. Sabe o que ela tá fazendo, gente? Capitalizando em cima de uma linguagem que já existe. E por que isso me preocupa? Porque nós temos que proteger a nossa cultura. Vamos pensar comigo. Hoje eu trouxe todos os números pra vocês já entenderam a tese, já entenderam que realmente o carnaval, ele beneficia desde a cadeia alta até a cadeia baixa, todo mundo é beneficiado. E se nós começarmos a importar essas fantasias? E se a gente começar a ver as marcas de luxo, as grifes, trazendo vários patrocínios dentro,
da Sapucaí. O que acontece com o povo que tá lá, com as costureiras que estão fazendo todos os looks, com as pessoas que trabalham pra escola, com os engenheiros que estão trazendo os carros? Vocês entendem que a gente começa a perder espaço para algo que é nosso? E pessoas de fora começam a capitalizar no movimento cultural brasileiro. Vocês entendem o perigo? É muito legal ver uma Dolce & Gabbana patrocinando. Eu achei muito legal. Eu amo a marca, achei incrível. Só que é muito perigoso a gente não ter limites para esses acontecimentos. Até porque foi a primeira vez. Será que a gente precisa colocar leis? Será que a gente precisa proteger os nossos carnavalescos, os nossos diretores, os nossos figurinistas, as tantas marcas brasileiras incríveis que são focadas no carnaval? Que, gente, proteger cultura não é fechar a fronteira e falar assim, olha, tchau, não quero você aqui dentro. Só que é reconhecer a autoria do Brasil ter moda e alta costura. Que a gente tem que defender, gente, essa estética que é nosso patrimônio histórico e cultural. Porque senão ela vai ser feita e revendida por outras pessoas. Daí, gente, tamo lascado. A única coisa que a gente tem aí se lascou. E por que eu falo isso, gente? Pra gente entender qual que é o nosso soft power. Porque temos muitos países que são gigantes e têm os seus soft powers, que eles foram lá, transformaram cultura em economia. Então, os Estados Unidos transformaram esse entretenimento em dominação cultural. Todo mundo já sonhou no American Dream, né? Um dia lá atrás. Todo mundo quer ir pra Nova York. Todo mundo quer ter esse senso de ser americano. A Coreia transformou música pop em estratégia nacional. Todo mundo conhece K-pop, todo mundo conhece algo coreano. A França transformou esse luxo em diplomacia. Todo mundo sonha em conhecer a Torre Eiffel. E o Brasil, gente, tem o maior espetáculo cultural do planeta, mas ainda fala dele como se fosse apenas uma festa. E isso revela uma coisa muito profunda. Eu vi, inclusive, muitos gringos falando, nossa, o brasileiro não trabalha. Nossa, o brasileiro só curte festa. Meu amor, a gente trabalha que nem louco, mas se a gente não puder curtir o nosso patrimônio histórico-cultural, que é apenas uma semana de um ano inteiro que a gente toma chibata na cabeça o tempo inteiro, trabalhando que nem uns loucos, que eu já morei fora e eu sei que vocês aí não trabalham nem um quinto do que a gente trabalha, que brasileiro tem sangue nos olhos e dedicação, não vem falar do meu país, do meu povo, a gente entende que existe um complexo de inferioridade estrutural. Não é só porque eles falam que a gente acha só festa, nós mesmos só achamos isso. Então, gente, a gente cria grandeza e a gente tem que reconhecer essa grandeza. Então, o que o carnaval realmente revela sobre nós do Brasilzil? O carnaval, ele acaba expondo o Brasil. Ele expõe a desigualdade, potência, criatividade, tensão racial, alegria coletiva. Ele é basicamente um espelho da nossa cultura. E talvez o desconforto das pessoas falarem, ai, eu sou chique demais pra gostar do carnaval, não é só sobre a festa. É sobre o reflexo que isso realmente traz de vários pontos do nosso país. Então, gente, o carnaval já é indústria, economia, estética, identidade. O que falta para realmente a gente começar a reconhecer como uma potência econômica? Na minha opinião, o que falta é decisão estratégica de entender e ter um governo que consiga fazer um mousse em cima disso, que consiga capitalizar em cima disso, fazer realmente um fenômeno global. Só que eu acho que eles estão preocupados em outras coisas, né? Roubar os nossos lindos dinheirinhos, que não importa qual o seu posicionamento político, é tudo umas porcaria, falar a verdade, é tudo umas porcaria que eu tô de saco cheio de todo mundo. E eu quero saber de você. Você ainda acha que é só festa? Ou você acha que realmente o carnaval é um poder cultural? Deixa aqui embaixo, eu quero saber muito a sua opinião. E aí, meus amores, gostaram desse vídeo? Eu tava louca pra trazer esse vídeo pra vocês. É um vídeo muito polêmico, mas precisa ser tratado como verdade. A gente precisa ter acesso aos dados, acesso a tudo que acontece no carnaval, que realmente essa é a nossa potência econômica. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 790 vídeos inteiramente de graça pra você aprender moda comigo. Já se inscreve, já dá hype, claro. Já posta esse vídeo nas suas redes sociais para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade. Muito obrigada por tudo, meus amores. Eu amo muito vocês. Um beijo, tchau.